Olá, espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Pedro e eu estou cursando o curso de Programação 3 de Engenharia de Controle e Automação com o professor e doutor Rubem Carlo Benanti e vou falar um pouco de vocês sobre o projeto final do grupo Lindinha, que seria o Aerobeco. Eu, em conjunto com Letícia Brito, Paulo Henrique, Ricardo Timóteo e Sávio Giovanni, fizemos o desenvolvimento de um software que apelidamos de Aerobeco, para que ele possa fazer o gerenciamento de um aeroporto de forma fictícia. Passando um pouco mais para a introdução propriamente dita, o objetivo do Aerobeco seria, como eu já falei, gerenciar um aeroporto. Ele faz o uso de 5 principais tipos diferentes de cadastro, sendo eles o cliente, o supervisor de voos, o gerente e o diretor. Passando agora para uma introdução de um breve resumo do que seria esse Aerobeco, ele basicamente, como eu já falei antes, ele gerencia um aeroporto, né? Ele é um site desenvolvido para gerenciar um aeroporto. E esse site, ele tem algumas possibilidades de login diferentes. Sejam elas a tela do diretor, de supervisor, de agente de atendimento e de cliente, no qual o diretor, ele tem a possibilidade de entrar em qualquer uma das outras telas, de qualquer um dos outros logins. O supervisor, ele consegue cadastrar voos novos e gerenciar também, né? E ele também consegue organizar os agentes de atendimento. Já os agentes, eles ficam responsáveis por cadastrar novos usuários no nosso site. E por último, a gente tem a questão dos clientes. Os clientes, eles têm a única função de comprar os voos. Vai ter uma tabela lá com os voos disponíveis. Então ele entra, escolhe qual voo ele quer e faz a compra desse voo. Alguns pontos principais que vale ressaltar é que a interface gráfica do nosso projeto foi feita com a biblioteca Qt. É uma biblioteca de design gráfico bastante eficiente que foi proposta pelo professor. A gente também tem uma implementação de um banco de dados do tipo SQLite. Então, também fizemos a implementação de um banco de dados via SQLite. Por meio desse SQLite, todos os logins feitos, tanto pelo diretor, cliente, gerente ou supervisor de voos, todos os gerentes ficam salvos nesse banco de dados SQLite, que vai ser explicado com mais detalhes mais para frente. E com isso, é possível cada login ser feito com cada senha específica. Então, graças a esse banco de dados SQLite, não existe a possibilidade de a gente digitar alguma coisa aleatória e conseguir logar no sistema, porque tem que ter a senha certinha, tem que ter o login certinho, porque vai estar tudo salvo no banco de dados. E por fim, falando um pouco sobre o código é feito em C++, a programação é feita em C++, e, resumidamente, cada tela tem um código específico que vai ser explicado com mais detalhes posteriormente. E esses códigos, eles abarcam cada botão, cada função de cada tela e dizem se apertando aquele botão o usuário vai passar para uma tela ou se vai voltar para outra. E basicamente essa é a introdução básica sobre como funciona o Aerobeco, o nosso projeto final do grupo Lindinha de Programação 3, com o professor e doutor Rubem Carlo Benanti. Olá, gente, me chamo Letícia Brito, faço parte da turma de Programação 3, dirigida pelo professor Rubem Carlo Benanti. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês um pouco sobre o front-end, né, e o comportamento das telas de um sistema de aeroporto, desenvolvido em linguagem C e utilizando uma abordagem baseada em telas de navegação orientada para o pés de usuário. Bom, a proposta desse sistema é simular de forma organizada as interações dos principais agentes de um aeroporto: o cliente, o agente de atendimento, o supervisor e o diretor de operações. Para isso, o sistema foi desenvolvido em várias telas, com fluxos bem definidos, como vocês podem ver no fluxograma que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, como vocês podem perceber no fluxograma, ele mostra o comportamento das telas e onde cada uma vai seguindo e em qual cada uma retorna a outra, certo? Eu vou falar agora um pouco sobre o perfil de usuário. Bom, a gente tem 4 perfis principais: o diretor de operações, que tem acesso total e pode visualizar e modificar qualquer tipo de dado;
o supervisor, que pode adicionar ou remover voos, o agente de atendimento, que é responsável pelo cadastro de clientes, e o cliente, que pode escolher os voos e comprar as passagens. Cada um desses perfis acessa telas diferentes do sistema, conforme as permissões e responsabilidades. Agora, falando um pouco sobre as estruturas da tela, vamos entender um pouco sobre cada uma delas e sobre suas funções. Bom, a T0, que é o cadastro do diretor de operações, é onde o diretor é registrado no sistema e ele leva diretamente para a tela do login. A tela do login, que é onde tudo começa, é a tela inicial do sistema, onde todos os perfis fazem autenticação. A partir dessa tela, o sistema redireciona para a tela específica de cada usuário. Aí vamos ter a tela do diretor de operações, que ele pode acessar todas as suas funcionalidades, cadastrar supervisores, agentes, visualizar clientes e também cadastrar voos. A tela T3, que é a do supervisor de voos, ela pode adicionar ou remover voos, acessando diretamente a tela T6. Na tela T4, é a tela do agente de atendimento. O agente de atendimento, ao fazer login, é redirecionado para essa tela, onde ele pode acessar todo o cadastro de novos clientes. A T5, por outro lado, é a tela de cadastro de novos clientes e é a interface simples que permite inserir os dados pessoais no sistema. A tela de cadastro de voos é uma tela utilizada por supervisores quando diretores para poder adicionar e remover voos da base de dados. E temos por fim a tela do cliente, que é utilizada pelo cliente para escolher um voo. A partir daqui ele pode ter a tela de passagens. Um erro. A última tela é a de passagens, que faz a compra do voo nessa tela. Vamos falar agora um pouco sobre o fluxo de navegação. Bom, vamos entender agora como ocorre a navegação entre as telas, conforme cada perfil. Um diretor de operações, ao entrar, vai do login T1 para a sua tela principal, T2, e de lá ele pode acessar o cadastro de supervisores, T3, agentes, T4, tela de voo, T6 e também a tela do cliente, T7. O supervisor, ao logar, é redirecionado para a tela T3 e depois para a T6 para poder gerenciar os voos. O agente de atendimento vai da T1 até a T4, logo em seguida para a T5, focado apenas no cadastro dos clientes. O cliente, ao logar, segue de T1 para a T7 e, por fim, a T8, onde ele escolhe e compra a sua passagem. Isso garante que cada perfil só veja e interaja com o que realmente precisa. E agora, falando um pouco sobre a lógica da interface, apesar de ser um sistema em C, que normalmente lida com back-end e linha de comando, a interface foi organizada em blocos lógicos, como se fosse um menu baseado em operações e fluxos. Cada tela representa uma função específica e os dados são carregados, validados ou armazenados conforme a entrada do usuário. Isso torna o código mais modular e facilita a manutenção, além de organizar o front-end como se fosse um sistema com janelas, mesmo rodando no terminal. Esse sistema mostra como é possível construir um front-end funcional e bem organizado em C, mesmo sem bibliotecas gráficas. O segredo está na organização das telas, nos fluxos lógicos entre elas e na clareza das permissões de cada tipo de usuário. Isso garante segurança, simplicidade e facilidade no uso de características essenciais para qualquer sistema de gestão. Bom, eu vou ficando por aqui e vocês vão seguir para o próximo vídeo. Olá pessoal, me chamo Paulo, sou aluno de Engenharia de Controle e Automação e eu vou estar falando aqui, dando prosseguimento sobre cada tela e o seu funcionamento. Bem, para começar, nós temos a tela do diretor de operações. Como vocês podem ver, ela é basicamente composta só de itens da classe Push Button. Então, cada botãozinho desse da classe é Push Button e cada um vai ir para uma tela diferente. No caso, o primeiro botão ele vai direcionar para a tela do supervisor de voos, o segundo para a tela de agente de atendimentos, o terceiro na tela do cliente e o quarto volta para a tela de login, que Ricardo já mostrou para vocês. A classe dessa tela é basicamente a gente chamou de diretor window, e as bibliotecas necessárias para que essa tela funcione são basicamente que message box, basicamente para mostrar aquela mensagem de erro quando, por exemplo, a gente quer fazer o login e a gente coloca o login errado. Então aparece aquela mensagem de erro de que message box. E o debug, que é simplesmente para quando a gente estiver mexendo na tela, no nosso terminal vai estar mostrando as mensagens do que está acontecendo naquele momento. Então vai estar basicamente para debugar. Continuando, a gente tem aqui a tela do supervisor de voos. E como eu falei, ela vai derivar da tela do diretor de operações. O supervisor de voos ele vai estar editando os voos presentes aqui no aeroporto, então ele tem acesso também à tela, aquele botão lista de usuários,
ele vai estar indo para a tela do agente de atendimento, que é o responsável pelo cadastramento de novos usuários. Bem, para essa tela a gente tem a classe chamada Supervisor Window, e as bibliotecas, assim como o diretor de operações, eu uso a KeyMessageBox, KDebug, que o SQL Carry é basicamente para mostrar a execução, para executar, na verdade, os comandos do banco de dados, do SQL, e o SQL erro, como o nome já diz, é para mostrar quando algo dá erro, o banco de dados a biblioteca vai servir justamente para isso, é mostrar que está dando erro. E essa função void supervisor window carregar voos é basicamente para como o supervisor de voos ele vai estar editando o voo, então para o cliente ver o voo atualizado, ele vai ter que vai estar ligado a essa função de carregar voos. Então quando o supervisor carrega os voos, vai estar salvando essa função, vai estar sendo efetivada e os voos vão estar sendo salvos no banco de dados. Partindo agora para a tela do agente de atendimento, ele basicamente, como eu falei, só cadastra novos usuários, onde a gente tem o cargo, o e-mail e o nome do usuário. As bibliotecas são as mesmas do supervisor. A classe a gente autodenomina como agente window, também seguindo a mesma lógica. E essa função agente window carregar usuários é também para salvar os usuários que são cadastrados pelo agente. Então, com as bibliotecas do SQL, a gente consegue posteriormente salvar esses novos usuários. Então, quando você fizer o login, cadastrar e fizer o login, você vai estar conseguindo acessar o nosso painel para ir à tela que você deseja. No caso, se for um supervisor, vai para o supervisor ou agente, e assim vai, seguindo a escala hierárquica. Partindo agora para a tela de clientes, e para encerrar, né, que é uma das principais telas, que é basicamente onde o nosso cliente vai estar se encontrando. Se você se cadastra, se você loga como cliente, né, se o agente de atendimento cadastrar um cargo de cliente e você loga como cliente, você vai estar indo exatamente para essa tela. Então, o que acontece? Você tem essas telas atualizadas que o supervisor já editou. Então, a tela que aparece para o cliente já está editada pelo supervisor, já é a tela editada pelo supervisor. E aqui, o que é que a gente tem? A gente tem as bibliotecas, são também as mesmas que a gente usou antes. Tem a biblioteca database.h, que é para salvar os tables do banco de dados, e Ricardo já explicou melhor sobre isso. A gente tem também a função de agente window, da classe agente window, carregar voos do banco e salva os voos do banco, como eu falei, do supervisor. Então a gente tem duas telas. A gente tem a tela dos próximos voos e quando você pressionar uma linha do voo e pressionar comprar voos, você vai estar indo para essa tela de detalhes de passagem. E com isso você vai estar confirmando se são esses dados mesmo que você confirmou no voo e com isso você consegue finalizar a compra. E esse código é basicamente para mostrar essa transição da tela do cliente em si para a de passagem. Então a gente cria uma string que vai estar salvando esses itens de cada linha. E é basicamente isso, pessoal. Olá, meu nome é Ricardo, sou do grupo Lindinha e eu vou falar um pouquinho de como funciona o banco de dados no nosso projeto. Primeiro é a arquitetura. A gente escolheu o SQLite por ser um banco de dados portátil, né, contido com um único arquivo, ideal para a nossa aplicação, já que a gente tem que chamar em alguns lugares e facilitar o uso, né? Contido em um único arquivo, ideal para a nossa aplicação. Toda a comunicação é centralizada em uma classe database, que garante uma conexão única e organizada. O grande diferencial é a nossa inicialização, que ao iniciar o arquivo verifica se as tabelas usuário e voos existem. Se não existirem, ele cria automaticamente com todas as restrições de integridade, como é o caso de unique, que é para o e-mail e os nomes. Em seguida, ele checa a tabela de voos, né? Se ela estiver vazia, ele vai preencher com dados genéricos de voos. Isso garante que o programa funcione do zero
sem precisar de nenhuma configuração manual, sempre pronto para o uso e demonstração. Para inserir e atualizar dados, usamos Prepared Statements com o bind value, né? Isso torna o nosso código mais seguro. Na tabela de edição, onde o usuário pode alterar várias linhas de uma vez, todas as operações de update são envolvidas em uma transação. Isso garante a integridade dos dados dos rows, porque ou todas as modificações são salvas com sucesso, ou caso dê um erro, nenhuma é salva. Por fim, o banco de dados direciona a lógica do nosso aplicativo. Após o login, o campo cargo, lido pela tabela usuários, decide qual tela será aberta para cada usuário, né? Se a pessoa acessar com o usuário do diretor, ele vai para a tela do diretor e assim por diante. O sistema também interpreta erros específicos do banco, como uma violação de Unique Constraint, e exibe uma mensagem amigável, né? Como o e-mail já foi cadastrado, ao invés de ser um erro técnico. Dessa forma, nosso banco de dados não é apenas um local de armazenamento, mas sim uma parte ativa e fundamental do nosso sistema, né? A gente aplicou o banco de dados principalmente na tela de login, que, como eu falei, o cargo decide qual tela ele vai, né? Na tela de cadastro de diretor, pelo fato de você ter que cadastrar, esse aí é a parte manual, você cadastrar o diretor e cadastrar os outros usuários na tela do agente de atendimento, que tem a opção cadastrar novos usuários, e na tela do supervisor temos a opção de editar voos, que também a gente acessa o banco de dados. É isso, muito obrigado.